E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Voltei aqui depois de um certo tempo e eu voltei aqui com essa boina amarela, que é uma tradição da faculdade aqui da Média USP de Ribeirão Preto. Vocês vão me ver com ela pelos próximos 100 dias e vai ser um grande prazer usar ela aqui. Espero que um dia vocês venham para cá e possam usar ela também. É uma grande honra e eu acho que é uma das coisas mais legais que tem aqui. Ela tem uma história muito legal por trás e, bom, vocês vão descobrir quando chegarem. Eu vim falar de erro. Eu vim falar principalmente dos erros que eu cometi no Enem 2023, que foi o do meu terceiro ano, e foi o Enem que me reprovou. Então vamos falar sobre o meu ano de reprovação. Vamos lá. Eu vou falar de 4 erros aqui, que foram os 4 principais erros que eu corrigi e como eu fiz para corrigir eles. Esses erros são muito comuns, eu percebo não só em mim, mas só que na grande maioria, esmagadora maioria das pessoas. Meu primeiro erro é sobre as aulas. Bom, eu acho que o estudo passivo durante as aulas eu acho que é a pior coisa, e pior que isso é negligenciar as aulas. Bom, eu vejo muita gente que faz isso, né? Só cagar pra aula e tentar aprender as coisas no contraturno. Eu fazia isso, não era uma pessoa muito ativa durante a aula. Eu ficava só observando o que o professor falava, eu tentava não anotar nenhum tópico, não tentava emendar com nenhum exercício na hora, os exercícios de fixação que geralmente são dados durante a aula, então sim, era um estudo que era praticamente inútil. E depois no contraturno eu tinha que compensar tudo isso. E se você faz isso, eu recomendo fortemente que você pare. Por quê? Porque você está perdendo muito tempo. Cara, você fica na aula para praticamente 5 horas, 6 horas, você vai perder todas essas 6 horas e aprender tudo no contraturno, está sendo completamente inútil. Então, cara, tenta aproveitar ao máximo durante a aula. Se você não puder aproveitar ao máximo durante a aula e você tiver flexibilidade, muda sua estratégia. Porque você está jogando 6 horas no lixo e essas 6 horas vão ser muito preciosas para você ali para frente. Você ser ativo durante as aulas também diminui muito o tempo que você gasta fazendo revisão. Principalmente porque se você aproveita a aula para fazer perguntas, você não vai precisar tirar dúvidas no futuro e nem gastar tempo e nem perder tempo tendo que reolhar o assunto. Então, bom, primeira coisa, presta atenção na aula, tenta ser o mais ativo possível durante a aula. Ativo, não quero dizer para você ficar resumindo tudo que o professor fala e tipo, criar um resumo de letra, e na verdade eu sou bem contra isso. Pode funcionar, mas só que eu acho que tem outras formas bem mais eficientes de fazer. Segundo erro, que talvez seja bem polêmico, é focar no que mais cai. Bom, esse assunto é de certa forma polêmico, porque existe muito cursinho e muita coisa que é dedicado a isso, tipo, focar só no que mais cai, isso é completamente baboseira, porque você, que é medicina principalmente, você precisa ter um alto desempenho, e alto desempenho pressupõe acertar matérias que não são tão recorrentes. Então, se cair uma matéria um pouco diferente, você precisa ter a capacidade de acertar ela. Você estudar só o que é mais recorrente vai te custar muito caro. Principalmente porque você não vai gabaritar só o que é mais recorrente. São raros os casos. Então, muitas vezes, aquela questãozinha que você acerta de uma questão um pouco mais complicada te ajuda muito. Além de que vai ampliar fortemente sua base de conteúdos e vai te fazer ir melhor não só no Enem, mas também em outros vestibulares. Principalmente os vestibulares de São Paulo, que cobram uma base de conteúdo um pouco maior que o Enem normalmente. Então, sim, estude o que tem baixa incidência. Bom, aqui deu uma bugada extrema no áudio, então vou dizer o que eu disse. Basicamente é para você estudar ainda mais os assuntos que caem em pouco volume, poucas questões, mas que caem sempre, tipo log, que é altamente discriminativo, então dá muito ponto para TRI, apesar de ser um conteúdo considerado de médio para difícil. Todo esse básico que eu sei sobre TRI, eu aprendi com o professor Fredão. Ele tem aulas gratuitas no YouTube, então recomendo que vocês consultem. E bom, como eu consertei isso foi muito simples. Eu passei a estudar todos os assuntos, mesmo com recorrência baixa. Claro que eu ignorei assuntos que tinham recorrência zero, né? Que tipo, em toda a extensão da prova, ele nunca foi cobrado. Então realmente você não precisa estudar. Mas só que assuntos que são cobrados de vez em quando é interessante que você saiba. Você precisa pelo menos ter uma carta na manga. E isso foi uma das minhas principais mudanças. Eu aumentei muito, muito, muito minha base de conhecimento de assuntos gerais e assuntos com baixa recorrência. Bom, o terceiro erro é a falta de rotina de sono. Cara, eu dormia muito mal no meu ano de preparação e isso é muito problemático. Eu não sou nenhum neurocientista, não tenho nenhuma base acadêmica nisso, então eu vou passar para vocês a minha experiência pessoal. O sono melhorou muito aspectos essenciais para o meu estudo, principalmente meu foco e minha memória. Então, eu tenho uma rotina de sono em que eu dormi entre 7 e 8 horas, algumas vezes 8 horas e meia, até 9 horas, me ajudou muito. Eu aprendi a ter uma higiene de sono, exposição à luz solar e esse tipo de coisa me ajudou demais. Então, o meu terceiro erro foi ter uma péssima rotina de sono. E como corrigir isso? Muito simples. Exposição ao sol logo ao acordar, tentar evitar atividades estimulantes perto da hora de dormir, evitar cafeína depois das 4 horas da tarde e tentar instalar filtros de luz azul, porque eu não tinha opção, eu ia estar em contato com telas próximo da hora de dormir, então o filtro de luz azul era para reduzir o impacto dessas telas no meu sono. Enfim, essa higiene me ajudou muito, é uma higiene bem básica. E caso você tenha problemas crônicos de sono patológico, eu recomendo que você procure um médico, porque isso é muito importante para o seu ano de preparação. O quarto erro, que é um dos mais cruciais para mim, foi a ansiedade. Eu não tratei minha ansiedade e a ansiedade me atrapalhou tanto durante os estudos quanto na hora da prova, mas principalmente na hora da prova. Bom, eu acho que eu já contei aqui, mas eu tive uma experiência muito ruim, principalmente no segundo dia do Enem,
que era um dos dias que eu mais precisava ir bem. Eu tinha uma ansiedade horrível, eu não consegui colocar o que eu sabia na prova, e olha que eu não sabia muita coisa. Isso foi extremamente prejudicial, reduziu muito meu desempenho, e eu fiquei com muito medo de não conseguir resolver isso. Então, no outro ano, aqui vai a resolução, eu procurei uma psicóloga, e junto com ela, a gente fez o tratamento do início até o final do ano, que me ajudou muito. Durante as provas, eu não senti quase peso nenhum, ansiedade nenhuma. Então, eu recomendo, se vocês puderem fazer terapia, busquem. É muito importante para o seu ano de estudo. Outra questão que ajuda muito com a ansiedade são simulados. Se você faz simulados recorrentemente, isso vai te ajudar bastante para você chegar na hora da prova e encarar como mais um simulado. Como fazia quase um simulado por semana, eu chegava na prova com esse ar. Eu só estou fazendo mais um simulado. Teve prova que eu até fiquei feliz. Caramba, eu achei um monte de questão inédita do Enem feito pela própria banca. Sendo que não eram questões simplesmente inéditas, era a própria prova do Enem. Então, cara, isso é outra forma de você tratar a sua ansiedade. Mas procura um psicólogo. Ansiedade é uma coisa séria que te atrapalha em vários âmbitos da vida, mas principalmente no âmbito do estudo. Essas coisas foram essenciais para mim, para subir mais de 80 pontos de média. E eu tenho certeza que se vocês aplicarem essas dicas e formas de corrigir os erros, vai melhorar muito o ano de vocês. Um abraço. Se quiserem mandar mensagem e tirar alguma dúvida, manda mensagem lá no Instagram, eu vou deixar o link na descrição. E até a próxima.